Bom, galera, aqui é o Tarcísio e vamos para um vídeo de dicas que não é só para quem joga RPG solo, não é só para quem joga RPG, mas principalmente para quem tem vontade de escrever, para quem escreve, tem vontade de começar e tudo, que é para falar como o RPG solo ele é uma excelente ferramenta do processo de escrita. Eu, por exemplo, eu sempre quis escrever, desde que eu me conheço por gente, assim, meus 8, 9 anos, eu já queria escrever, e eu escrevia. Mas eu nunca achava o meu jeito, eu nunca achava a minha voz, assim, o meu... Tipo, cara, eu escrevi isso. E na adolescência também eu cheguei a escrever bastante, mas nunca era algo que me satisfizesse a conjugação aí, ou que eu achasse minimamente bom, e de fato não era, relendo coisas que eu escrevia antigamente, realmente não era. Isso mudou quando eu conheci o Quill, isso em 2016, 2017. E o Quill, que se propõe a você escrever uma carta, ele deu ferramentas para mim de forma bem simples, e foi aí que eu encontrei a forma que eu quero escrever. Então foi o RPG solo que fez isso. E aí eu fui praticando 2017, 2018, 2019. E em 2020 eu falei, cara, não, eu vou começar a tentar mostrar isso pro mundo. E aí em 2020 eu participei de 6 concursos de contos, né, de editoras diversas. E em 5 eu fui finalista. Então teve 5 contos meus que entraram para livros, que eu já falei aqui em outros vídeos. E todos esses contos foram montados através do RPG solo, né? Não só gameplays transcritos, né? Eu falo que assim, os meus gameplays viram contos, mas não, nem sempre. Tem vezes que eu sento para escrever um conto e pego um elemento ou outro do RPG solo para me ajudar na escrita. E é isso que eu vou falar aqui. Uma técnica bem simples, tá bom? Que assim, pra galera que joga RPG solo e que tá por dentro vai ser muito besta, tá bom? Me perdoem. Mas talvez a pessoa não tenha pensado nisso e talvez seja alguém que acompanha aqui o meu trabalho que não tá dentro do RPG solo, porque não joga, porque nunca tentou e tudo mais, mas quer escrever. É isso. E assim, né, por exemplo, o meu livro Eles Estão Entre Nós, que vai sair no final de julho, talvez começo de agosto, todos os contos eles estão sendo feitos dessa forma, que eu sento para escrever um conto e aí eu uso técnicas de RPG solo para escrever, para ganhar elementos e tudo mais. Então, a técnica que eu vou apresentar nesse vídeo, essa é a parte 1, tá bom? É bem simples, é como usar um oráculo de sim ou não no processo de escrita. Para quem não conhece, está chegando aqui, porque eu tenho apoiadores que me apoiam por causa do meu trabalho com música, tem apoiadores que apoiam por causa do meu trabalho de escrita, sem ser de RPG, então... só explicar rapidinho o que é um oráculo. Ele é qualquer coisa que te dê uma resposta. Nesse caso, o mais comum dentro do RPG solo é o chamado oráculo de sim e não. É qualquer coisa que te dê uma resposta sim ou que te dê uma resposta não, para qualquer pergunta que você faça, né? Existem oráculos que dão respostas mais complexas, que vão além do sim e do não. E existe mesmo, você deve conhecer, por exemplo, o tarô. O tarô ele é um oráculo utilizado, né, para fins espiritualistas, místicos e tudo mais. A Wicca, que é a minha religião, usa muito o tarô, que ele te dá a resposta. Você faz a pergunta, existem N meios de tirar as cartas, e aí a pessoa que sabe ler aquilo, que sabe interpretar, te dá a resposta. Nesse caso, existe também, né, alguns tipos de pessoas que usam os dados, inclusive, para fazer esse tipo de leitura que é feita através do tarô, né? Mas aqui a gente está falando só do RPG solo, embora exista gente que usa tarô no RPG solo também. Eu acho isso extremamente interessante e bacana, sabe? Eu acho muito legal. Então, nesse caso, por exemplo, tem um oráculo famoso na história que é na Bíblia, né, que tinha um saquinho que tinha 2 pedras, né? Ele tirava uma, era a pedra do sim e outra que era a pedra do não. A gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui um dado, os números pares, né? 6, 4, 2 vai ser sim e os números ímpares serão não, né? Pode ser um dado de qualquer número de lados, né? Desde que par seja sim e ímpar não. Ou se quiser inverter, né? Também fica a seu critério, né? Tipo, par é não, ímpar é sim. Eu gosto de falar sempre que o par é sim. E aí você vai criar aquela sua cena, na sua história, no seu conto, no seu romance, tanto faz.
E elementos que você não tiver certeza, você pergunta ao oráculo. Por exemplo, vamos imaginar. Vamos supor que você quer escrever um conto. Vamos começar, vou dar vários exemplos. Primeiro, um conto de ficção científica e você quer escrever sobre um período, anos no futuro, milhares de anos no futuro, em que a humanidade estabeleceu uma colônia numa estrela absurdamente distante. Então, como é que é essa aí? Você não está muito certo, você teve essa ideia, mas você não sabe como desenvolver. Pergunta por oráculo, por exemplo, essa colônia, ela é uma colônia muito desenvolvida? Vou tacar aqui. Caiu 2. 2 é par? Sim, é uma colônia extremamente desenvolvida, rica e que, devido às peculiaridades dessa estrela, desse planeta que ela está aqui, que ela está montada, ela se tornou extremamente desenvolvida e próspera. Isso é muito bom. Então já tem um começo, né? Mas eu quero criar alguns elementos que criem conflito. Não existe história, não existe conto, o que for, se não tiver algum elemento de conflito. Então, existe alguma raça tentando invadir ela? 6 é um número par. Sim. Né? Então, sim, existe uma raça. Essa raça, ela é uma raça humanoide? 4. Sim, é uma raça humanoide. São seres muito parecidos com os humanos, né? Agora, como são muito parecidos, será que são também de origem do planeta Terra? 2, sim. Então é uma outra colônia que foi feita anos antes e aí essa colônia declarou independência e ela se considera, já é um país, um planeta independente, que não está atrelado à Terra, não é mais uma colônia, se sentir explorado e tudo mais. Só que essa colônia também foi se desenvolvendo e decidiu que era hora de começar a expandir como se fosse um império. Então eles estão querendo criar esse novo império e estão atacando essa colônia. Olha só, isso surgiu através do oráculo que eu escolhi aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Uma história de faroeste. O meu xerife, ele acorda um dia com um bafafá lá na praça central do vilarejo de San Juanito, que fica às margens lá do rio de las Piedras, né? E aí, o que será que é esse murmúrio, né? Então, deixa eu... Será que chegou um grupo de homens misteriosos montados a cavalo? 6, sim, só cai sim nesse dado, né? Sim, então chegou um grupo de homens. São homens da lei? Caiu 1. Não são homens da lei, então não são soldados, não são policiais, não são outros xerifes, são foras da lei. Então do nada chegou uns foras da lei. Eles chegam com uma atitude agressiva? Não, eles não chegam com uma atitude agressiva, eles estão feridos, machucados. Então é isso, olha só, a minha história, o meu conto vai começar com isso, na cidade de San Juanito, às margens do Rio de las Piedras, chega um grupo como é que é o nome? De foras da lei, feridos e machucados. Eu não sei, agora eu fico em dúvida, será que eu sigo um caminho mais... será que eu sigo um caminho mais comum, né? História de faroeste mesmo, ou será que eu sigo um caminho mais sobrenatural? Tem elementos sobrenaturais nessa minha história? Vai ter? 6, sim, então vai ter. Então esses foras da lei, eles chegam desesperados falando que podem prender eles, façam o que for, né? Mas que eles precisam se proteger, porque eles foram atacados por uma criatura misteriosa nas steppes lá. E assim começa a minha história, né? Então é isso, né? Usa um oráculo para perguntar tudo que você não tiver certeza, tá bom? Então é isso, gente. Vou fazer uma pausa aqui, que minha mãe tá ligando, então a mãe a gente precisa atender. Fica aí a parte 1. Um abraço.